Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Cereceda, trabalho na Latam Airlines e a ThoughtWorks é nosso parceiro nesse desafio de transformação digital que nós estamos passando na empresa. Faz 20 anos, um pouco mais disso, trabalhando com esse tema, e 14 anos já estou na Latam, na indústria aeronáutica, e então como funciona a empresa nesse aspecto? Problemas técnicos, desculpa. E, ultimamente, eu tive várias funções. Eu continuo fazendo códigos. E eu estou nessa transformação. Eu tenho várias coisas, como a inteligência artificial. A palestra anterior foi bem interessante. E vamos começar a falar de plataformas. E passo a palavra aqui ao colega Otávio Valenzuela. Sou a principal consultora da ThoughtWorks e vou falar um pouquinho de mim para que vocês me conheçam. Em um mês eu completo 15 anos de trabalho. Eu amo a computação, tenho até tatuagem, tenho vários logos aqui tatuados. O que mais? Adoro Forkmetrics. Eu estudei muito e eu gosto bastante de falar de tecnologia e eu estou muito feliz de estar aqui e contar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando. Eu trabalho com o Luiz sobre engenharia de plataformas e como aplicamos a arquitetura neste domínio. Vamos tentar ser mais interativos aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Vocês têm experiência trabalhando com plataforma de engenharia, implementando essas plataformas? Podem levantar a mão se alguém tiver essa experiência. Ninguém? Muito bem. Então, quantos tiveram problemas para fazer os produtos tecnológicos, para fazer evoluir? Vamos ver o caso da modernização. Nós temos os legados. Em algum momento, o legado já não pode ter sido modernizado, então a gente precisa de ferramentas. E é bem complexa essa evolução. Na Latam, eu ainda tenho produtos que precisam ser trabalhados. Mas é algo bem complexo. Essa evolução de produtos é complexa. A realizar a transformação digital de produtos antigos. Outro problema que nós tínhamos e ainda temos é que se nós focamos no ciclo de desenvolvimento, nós temos ferramentas como o controle de investimento. Então, algumas ferramentas antigas e temos problemas que nós temos que ver como resolver, porque todos nós pensamos e falamos, tá bom, vamos contratar um fornecedor, vamos trabalhar assim, a gente vai acostumar e vai ter uma mudança. Eu não produzo software para venda, mas eu produzo para o meu uso. Então, eu preciso de um driver, eu faço um teste e eu tenho que estar nessa parte tecnológica. Preciso de uma ferramenta tecnológica e depois, em 5 anos, eu vou trocar. E depois eu vou passando as tecnologias, mudando. E como que eu faço para que os meus desenvolvedores, eu como Latam, para desenvolver os processos e automatizar processos, resolver os problemas de negócio sem ter que me preocupar que a tecnologia vai avançar, sem me preocupar de que mudei a ferramenta e uma parte da empresa tem um problema. Então, como tudo isso afeta e como que eu passo uma visão não só tecnológica, mas como que eu falo, como que eu vou conectar tudo? Como que eu vou fazer isso? É aí que a arquitetura tem uma função, é fundamental. E passamos essa visão inicial, como eu falei, da empresa, o arquiteto chegava, falava, sua solução é essa aqui, está bem,
e depois ir embora. E hoje isso é impossível. É tudo muito mais complexo. Nós temos que integrar muitas coisas. Então, é uma visão tecnológica. E se a gente não considerar a arquitetura para conectar todo o sistema, para conectar a ferramenta de tecnologistas para tecnologistas, a gente vai ter isso aqui, essa imagem. Uma bagunça. E a gente não vai conseguir mexer, evoluir, desenvolver. Então, é todo um problema. Então, para ver alguns conceitos, o que é engenharia de plataformas? Engenharia de plataformas são os serviços, automatizações, processos, formas de fazer um trabalho em que as diferentes empresas geram assets tecnológicos. Uma das maneiras que nós temos que começar a mudar é como nós pensamos essa engenharia de plataforma ou plataforma da engenharia, mas é começar a pensar em algo como nós temos aqui à esquerda. Estamos falando não só de automatização, um pipeline, ou de como a gente faz. A gente precisa pensar nas capacidades que agregam valor à organização. E eu gosto de falar dessa macroarquitetura de alto nível, que a gente começa a identificar estas 5 macrocapacidades que nos ajudam a desenvolver o código, a monitorar e observar os produtos, como nós damos apoio e como ajudamos a ser seguros e como cumprimos as normas de segurança da empresa e como que pedimos que essas normas avancem. Temos que deixar de pensar que essas coisas são automatizações e são integrações do produto. Não é só isso. Se a gente não pensar na arquitetura em cada uma das soluções, nós vamos acabar como na foto que o Luiz mostrou, como uma bola de nada, que é impossível manter e vai custar milhões para a organização, para modernizar e para avançar. Então, do mundo tradicional, como eu falei, eu adoro DevOps. No começo, eu só pensava na automatização. Eu tive um Hudson e a primeira coisa que nós fizemos, automatizamos e odiamos tudo. Cometemos erros, a gente não se preocupou com os detalhes, a gente queria só a integração tecnológica. Pelo menos aconteceu comigo e com o tempo a gente aprendemos que se não nos organizamos e não vemos o valor, a coisa acaba se perdendo e a organização perde valor também. Ou não adotam mais essas questões. Temos que pensar nas competências que estão definidas e claramente identificadas na organização e agregam um valor claro para a organização. E não só uma automatização, um script ou um pipeline. Vamos pensar nos processos para agregar valor à companhia. É claro, eu não posso pensar em tecnologia só por pensar. Tenho que pensar em qual é a tecnologia que me ajuda a executar o processo, agregar valor, que seja mais eficiente, mais eficaz. Então, a arquitetura e a função teve uma evolução exponencial. Então, se a gente focar de que a gente entendia o que era arquitetura, muita gente vai falar, é desenhar umas casinhas, como os componentes são integrados e tudo certo. Hoje nós temos muitas definições. Um arquiteto não só tem que entender de tecnologia, o arquiteto não entende só de como conectar as tecnologias, precisa entender dos negócios, de como a informação flui nos sistemas, precisa saber de questões técnicas, mas não são código, precisa de plataforma, onde está sustentado, precisa entender de segurança. Hoje, nós somos exponencialmente mais complexos e, para isso, nós temos 3 grandes grupos. Temos a parte empresarial, que é o foco de como nós alinhamos a tecnologia, todos esses pontos, no conceito corporativo com a visão do negócio. Então, nós temos a arquitetura de soluções, que vamos focar naquilo que a gente quer construir, e também temos a de sistemas, que é o que eu construí, que eu desenho com uma visão de negócio, que eu estou controlando, vai também precisar de uma arquitetura. E como vai sustentar tudo isso? Então, do ponto de vista empresarial, ou da arquitetura empresarial, nós temos 3 grandes ideias
que são importantes na questão da arquitetura empresarial. Primeiro, como nós falamos já, é a questão das competências. Para que uma organização a gente possa falar de capacidades, tem que estar claras, identificadas e definidas. E a organização precisa conhecer quais são as capacidades. Não importa só o que a gente vai fazer. Hoje a gente vai se preocupar como fazemos uma definição. Precisamos definir a definição que seja conhecida por toda a organização e que tenha um dono e uma conta responsável. Segundo, são as equipes. Falamos de arquitetura e nós queremos fazer um sistema construído de alguma maneira. Então, vocês já escutaram falar. Aqui a gente pode fazer a mão de obra inversa, de saber quais são as capacidades que nós queremos agregar e qual é o valor que a gente quer agregar na organização. E a gente define as equipes e a maneira de estruturá-las é de modo que a arquitetura que nós queremos construir seja a que é construída realmente. Então, por isso, são as formas de colaboração. A arquitetura também é definida pelas linhas de comunicação das equipes. Então, se nós não temos uma forma estruturada de colaborar que passa essa ideia, nós vamos acabando sem informação nenhuma, como aquela bola do desenho. Então, esses são 3 conceitos importantes. A competência, que a gente agrega de valor à organização, a maneira e como as equipes são responsáveis e como tudo isso interage. Então, aqui nós temos um exemplo. Essa não é uma lista de todas as capacidades que existem na organização, mas é só que a gente identificou algumas. Em si, é que é a capacidade de integrar e implementar software de maneira contínua nas organizações. Então, a gente pode medir o valor pela Forte Metrics. Quanto tempo o Iter for Change dos produtos? De outra maneira, qual é o esforço que nós pedimos para cada um dos desenvolvedores que invista para chegar até a produção? Se a gente não consegue medir isso, a gente não pode falar de qual o valor que a gente agrega à organização. Se a gente não consegue ter métricas para identificar qual é o esforço, o valor agregado ou como isso afeta o comportamento, a gente não só faz automatização. E uma das dificuldades é quando a gente quer fazer que as equipes, que a gente quer aumentar essas equipes, ter mais tecnologia, a gente não consegue, porque na parte executiva não entende qual valor a gente agrega à organização. Se a gente vê aqui, vamos ver essa capacidade. O que a gente fez? É uma plataforma que todo mundo conhece. Se eu passo um contexto de engenharia, o que eu mostro, basicamente, o que importa é o que eu quero desenvolver. Para trazer a minha engenharia para a minha empresa, que a gente possa conseguir que a empresa saiba o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa oferecer a competência, a capacidade e isso continua sendo o desenvolvimento que acaba ajudando na arquitetura. É muito fácil pensar que, bom, eu vou pular um pouquinho da arquitetura, eu vou pular essa integração, eu vou pular, sei lá, isso aqui não se aplica para mim. Então, acontece bastante na Latam, porque é uma tendência de pular algumas coisas, porque não é que a arquitetura tem soluções, também tem a parte, o processo final. Então, precisamos fazer tudo como uma plataforma. Isso é um produto. Tem uma evolução, eu preciso ser responsável, tem obsolescência. Então, todos os componentes de um produto de software normal, mas é um produto que não vai ver a luz. Ele é um produto que habilita que outros capturem o valor da companhia. Então, precisa ter uma arquitetura definida, uma arquitetura de camadas definidas, precisa das atrações necessárias. Então, precisa de todos os componentes de um produto de software sobre desenho para que o desenvolvedor consiga chegar habilitar os processos de negócio.
Então, o último tema, ou pelo menos a grande questão da arquitetura, que é os sistemas. Essa parte, pelo menos, eu considero mais tradicional. Não damos um foco de negócio, mas aqui a gente já fala de componentes de cloud, integrações, sistemas, e tudo aquilo que ajude a nossa solução a funcionar, como os dados fluem, como os sistemas são integrados, como cada uma das tecnologias que nós trazemos para fazer esse produto do software funcionar, que faz a plataforma de engenharia funcionar. Acaba gerando esse valor agregado que a gente quer dar para a organização. Como todas as outras arquiteturas, tem que estar em harmonia com as capacidades de negócio. Se nós queremos que tudo funcione corretamente e de modo eficiente e os custos sejam controlados, a gente precisa fazer que a arquitetura de sistemas conviva com a arquitetura de soluções e também com a empresarial. As coisas sempre vão juntas. O que é novo para mim nos últimos anos é que não pensamos só em sistemas, pensamos também em integrar soluções ou produtos, que é muito normal pensar que não importa só integrar o Raystrick com governança ou se a gente faz uma engenharia de plataforma. A gente quer integrar, se a gente não tem esse outro olhar. A gente precisa solucionar e tratar de modo eficiente. Fechando, muitas reflexões temos em pouco tempo. Vamos ficar com dois apenas. A primeira é uma plataforma de engenharia, não fazemos tecnologia por fazer tecnologia. Isso tem um fim. E o fim é que efetivamente é melhorar a experiência de ser um engenheiro de data science que nos está ajudando a ter valor na companhia, a experiência de desenvolvimento e seja o melhor possível. E isso é o que fornece uma plataforma desse tipo. Que você tenha foco em trabalhar no que você quer fazer. E a segunda, e isso eu sempre destaco, principalmente no meu time, é que a plataforma de engenharia é um produto que não é opcional. Não é opcional não fazer arquitetura, é a base de tudo. Então, precisamos ter as regras de desenvolvimento de software, como qualquer produto de software, e os developers têm que ter isso claro. O challenge é bem mais alto, porque como diz essa frase adoro, que é de developer para developer. E é diferente. E a tendência é ter esse vício de, vou pular isso, mas tem que ter um desenho de arquitetura, não é possível pular esse passo. Tem que ter essa base, as interações criam essa grande plataforma. Vem um monte de coisas que você tem que colocar na mente, num desenho amplo, com visão empresarial e como integrar tudo. E isso é chave a nível de arquitetura, que isso esteja desenhado desde o dia 1. Muito obrigado.